Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Também quem vai assistir essa live depois. Então aproveitem bastante que hoje a gente vai falar de um assunto importante aqui, hein? Esperar a galera entrar. Ai, que dia incrível hoje, viu? Quem acompanhou os meus stories aí, acompanhou tudo que tá rolando. Vem aí na semana que vem um evento online gratuito, presente para vocês, do dia 3 ao dia 7. Um evento que a gente vai falar sobre emagrecimento. Por quê? E o que te impede de atingir o seu objetivo? Chama-se Despertar Além do Emagrecimento. Então entrem no link da minha bio. Lá tem o link, vejam as informações, vai ter um monte de gente bacana. Um presente para vocês. Vai ter atividade sim. Então entrem no grupo, tá? Entrem no grupo VIP para vocês poderem receber as informações, os materiais. Vai ser incrível. E eu tô tão pilhada que, olha, hoje vai ser... Depois dessa live, então, depois do que eu olhei aqui sobre o tema, sobre dor na coluna, que a gente acha que a coluna tá ali, né? Tipo, nossa vassala, né? Tipo, mera obrigação. E é um ponto crucial e importante aí do nosso corpo. E aí, eu, que não sou expert nada neste mundo, não sou boba nem nada, convidei alguém que sabe do negócio ali, ó, a fundo, né? Então, o Emílio vai trazer pra gente... Vou já chamá-lo pra gente não perder tempo. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Se tiver algum problema com o áudio, vocês sinalizem aí. E vamos nessa. Dor na coluna. Não tinha ideia que mundo era esse. Quanta informação, quanta coisa importante. Oi, boa noite. Aí? E aí? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Rê? Tudo, e você? Tudo bem, tudo Seja tranquilo. bem-vindo à minha casa. Obrigado. Boa noite a todos Olha, aí. ainda bem que tem você, que é especialista em dor na coluna, porque é um mundo que eu tô, assim, poucos minutos que eu me dediquei a olhar esse tema, né? Porque às vezes a gente acha que o corpo físico tá lá tendo que funcionar e pronto, né? É, E a gente não olha para ele com com a devida importância, né? E o sim, meu mundo falando de alimentação. Ai, minha luz acabou aqui, né, gente? Mas tudo bem, tá tudo certo. E aí, esse mundo falando de alimentação, a gente percebe quantos pontos importantes e aí no seu mundo de coluna. Então, sim. apresente, conte quem você é. Eu não quis nem te apresentar, porque você já fez tanta coisa nesse mundo, de curso, disso, daquilo, então ninguém melhor do que você. Legal. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha aqui. Então, meu nome é Emílio, né? Eu sou especialista em tratamento da coluna vertebral. O que diz respeito a hérnia de disco, dor ciática, o famoso bico de papagaio. Então, tudo que está relacionado à coluna vertebral, eu trato, tá? Hoje é isso que eu faço, né? Hoje eu atendo coluna, né? Já trabalhei com... Uso o Pilates, né? Como uma forma de reabilitar. Então, o Pilates também é muito indicado para quem tem dor na coluna, tá? Sabendo trabalhar, você reabilita mesmo, os resultados são ótimos. Então, hoje é o que eu faço, tratar a coluna. Nossa, gente, e vamos destrinchar esse tema aí, né? Eu Vamos, estava tem olhando bastante... algumas coisas aqui, tem muita coisa. e aí, dentro do mundo da alimentação, assim, a gente sabe o que tem que fazer, no geral. Mas quando a gente Sim, entra para olhar os temas e ver o quanto a alimentação ela impacta o nosso corpo como um todo, e aí olhando partes do corpo e o quanto alguns alimentos são, tipo, veneno a longo prazo, né? E aí eu estava isso. olhando sobre açúcar, gordura trans, e aí eu queria que você Isso. destrinchasse isso pra gente aí.
Isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou começar, eu tenho alguns dados aqui para trazer para vocês, que são dados importantes, né, com relação à coluna. Quem não tem dor na coluna hoje em dia, né, principalmente por conta da pandemia, os home office, né, para mim é uma pandemia, nós estamos vivendo a pandemia do Covid, mas existe a pandemia da dor na coluna também, né, é um mal que atinge, você tem uma ideia, 80% da população mundial tem dor na coluna, 80% da população mundial. Então é muita coisa, né? É muita gente com problema na coluna. Então, aí a dor nas costas, ela é a terceira maior causa de aposentadoria, tá? E a segunda de afastamento do trabalho. Você vê como uma coisa, ela vai muito além, né? Exato. Então, mais ou menos 13% das consultas médicas são de coluna. Então, você vê, são dados muito altos, né? Então, como é que a gente combate esse problema? Né? Como é que a gente faz para prevenir? Né? A gente previne através de melhora na nossa postura, Já melhora tô no nosso comportamento. aqui. Exato, arruma aí, hein? Cara. Todo mundo sentado direitinho aí. Então, atitudes comportamentais, atitudes posturais, né, mudanças de hábitos, e a gente vai falar da alimentação, como a alimentação interfere na dor, na dor da coluna, né, e interfere sim, porque esse ditado ele é batido, mas ele é o mais correto. A gente é o que a gente come, né? Então, tem muita relação dor na coluna com a alimentação. Tá? E um dado também interessante é que alguns anos atrás, as pessoas acima as pessoas acima de 40 anos eram as pessoas que mais tinham dor na coluna. Né? Já estou nesse mundo, gente. Eu também já entrei, mas eu, graças a Deus, eu não tenho dor. Eu acho que eu não tenho ainda, não. Acima de 40 anos, as pessoas já começavam a ter dor na coluna. Hoje não. Hoje você encontra jovens e adultos jovens com dor na coluna. Né? Por quê? É computador, é o celular, né? São horas deitado no sofá ou sentado. Então, tudo isso agride a coluna. Se você não tem e fica muitas horas deitado ou sentado, você vai ter dor na coluna. Tá? É inevitável. Né? Então, são dados preocupantes e que estão crescendo cada vez mais. Né? E as pessoas às vezes ficam perdidas porque elas não sabem como tratar. Né? E muitas vezes, e há tratamento para isso sem cirurgia. Tá? Existe um tratamento conservador, eu faço isso, né, com técnicas específicas, através de movimento, a gente trata hérnia de disco, dor ciática. Aquela dor ciática é aquela dor que percorre a perna, vai até a panturrilha, né? Aquela dor que incomoda, né? Incomoda o dia inteiro, se não tem posição para ficar. Então, existe tratamento. Então, o legal é que existe sim. E os casos cirúrgicos são muito poucos, são 2% dos casos são cirúrgicos. Tá? E os casos cirúrgicos são aqueles casos mais graves, que a pessoa não consegue andar, né? A pessoa tem perda de força, perda de sensibilidade nos membros, tanto superiores quanto membros inferiores. A pessoa chega até ao ponto de ter uma incontinência urinária e fecal. Quer dizer, ela faz xixi e cocô sem querer. Né? Caramba! Aí já são casos graves que precisam de cirurgia. Mas são poucos casos, 2%, como eu falei. O resto é tratável com o método conservador. Aí as pessoas às vezes não sabem, elas se desesperam. Vai ao médico e tem lá faz uma ressonância, tem uma dor na coluna, o médico manda fazer uma ressonância magnética e aparece lá 3 hérnias de disco. Tá? Só que tem uma outra questão aí. Depois dos 30, Renato, eu costumo falar que a nossa coluna é igual o nosso cabelinho, ele vai ficando branquinho, né?
A gente tinge Uhum. para dar uma disfarçadinha, né? Mas ele, É um time. ele, ele, ele vai Ai, ficando gente, eu queria branquinho. tanto não chegar. Vai ficando, tem jeito, né? Mas faz parte, né? Faz parte Faz do parte. processo de envelhecimento. Então, a nossa coluna também envelhece, tá? A nossa coluna também envelhece. Então, é normal, tá? É normal você ter hérnia de disco. É normal, tá bom? Pelo processo de Tá? envelhecimento. Não é nada grave. Um abaulamento. Depois eu vou explicar direitinho o que é a diferença de um abaulamento e uma hérnia de disco, tá? É que eu Mas a tô. Isso nossa aí é coluna para quase grego, né? Pra mim, né, gente? Vocês também, né? é. Estamos me sentir sozinha aqui, hein? Não, mas depois eu explico melhor para vocês. Então, é comum ter hernia de disco. Se eu pegar uma pessoa acima de 40 anos, pegar ela na rua, vamos fazer uma ressonância? Vai ter, vai aparecer um abaulamento discal, uma hernia de disco, um bico de papagaio, enfim, tá? Então, e as pessoas se desesperam, porque elas acham que a coluna está deteriorando, que elas nunca mais vão poder andar, que elas nunca mais vão poder praticar um esporte. Tá? Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade, isso é mito. Tá? Então, eu vou também desmistificar muitas crenças limitantes que as pessoas têm por desconhecimento. Né? Infelizmente, hoje se realiza cirurgia de coluna sem necessidade. Eu cansei de pegar pacientes, alunos, que tinham uma hérnia de disco e operaram, e ficaram piores do que já estavam, tá? Porque a cirurgia, ela gera aderências, então o tecido precisa cicatrizar lá dentro e acaba gerando uma aderência, como se alguma coisa grudasse no nervo, grudasse algum tecido lá e fica gerando dor, tá? Então ela fez a cirurgia e acaba ficando pior do que ela estava. Ele fez sem necessidade. Eu cansei de pegar gente assim, tá? E, infelizmente, é a realidade. Então, as pessoas não sabem que existe sim um tratamento conservador. É possível sim tratar coluna com um tratamento conservador. É isso que eu faço, os resultados são excelentes, tá? Eu não, por exemplo, quem mora fora de São Paulo ou em outro país, é possível fazer via teleatendimento, porque o paciente ele participa ativamente da terapia. Tá? Eu falo para os meus pacientes, é 50% eu, 50% você. Tá? Porque isso também é uma outra crença da fisioterapia. O paciente ele fica dependente do fisioterapeuta e isso não pode acontecer. Tá? O É paciente ele tem como. que saber. E aí eu faço um parênteses, né, para falar da alimentação. A gente quer milagre, né? A gente tem um problema, identifique, e a gente quer resolver sempre do dia para a noite. Nunca num Isso, processo de paciência e entendendo que tem a sua parte a ser feita, não depende do profissional. exatamente. É isso aí. As pessoas, elas são imediatistas, elas querem da noite para o dia. Isso é o que você acabou de falar. Não existe isso. Não existe milagre. Você é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso? Você quer melhorar? É isso mesmo. Você não vai no médico, você tem uma infecção, você não vai no médico? Ele não manda tomar um antibiótico? Se você não tomar por 7 dias que ele mandou, você não vai curar. Na fisioterapia, no tratamento de coluna é a mesma coisa. Existe um processo que você precisa passar. Né? No meu caso, são movimentos. O meu paciente vai para casa com lição de casa. Tá? Então, eu ensino ele a fazer os movimentos que vão destravar a coluna dele, que vão tirar a dor dele. Mas se ele não fizer, ele não vai melhorar. Tá? E eu sei quando ele não faz. Porque a gente tem um prognóstico. Né? A gente tem um prognóstico. A gente faz uma avaliação, um paciente criteriosa, e a partir da avaliação, a gente sabe mais ou menos quando que o cara vai melhorar. Se ele não está melhorando, alguma coisa tem. Ele não está fazendo exercício,
ou às vezes não está fazendo corretamente, do jeito que eu mandei. Mandei não, do que eu pedi, né? Mas é assim. Então, na fisioterapia tem existe, é meio que cultural isso, que o fisioterapeuta, o paciente, ele fica dependente do fisio, né? Qualquer dorzinha, vai lá no fisioterapeuta, vai no médico, né? Ele quer, infelizmente, na fisioterapia hoje, o tratamento de coluna não é um tratamento eficaz, ainda utilizam-se métodos que não dão resultado, né? Um deles, que eu até coloquei nos meus posts, num post que eu fiz, eu falei sobre o famoso choquinho, né? Aquele choquinho que você vai na fisioterapia, coloca aquele choquinho para analgesia. Aquilo para coluna não serve de nada. Tá? Se você der um comprimido com farinha para o paciente, é a mesma coisa, é placebo. Tá? Então, que me desculpem aí os fisioterapeutas, mas choquinho para mim não serve de nada. Uma luz que eles colocam infravermelho, né, uma luz em cima, né, também para tratar a coluna, não adianta nada. Se o paciente ficar embaixo do sol, vai dar o mesmo resultado. Então, o paciente acaba perdendo tempo. Vai lá, faz 20, 30, 40, 50 sessões, pelo amor de Deus. Eu já ouvi de paciente, eu fiz 50 sessões. 50 sessões. Olha lá, a Dani tá falando aqui. Nossa, já fizeram muito choquinho em mim. Ela tem uma dor, eu não sei se é ciático, enfim, mas tá ligado à coluna aí, tá? Nesse meio. Sim. É isso. É isso. Você foi lá, desculpa, Dani, você perdeu seu tempo, tá? Você perdeu seu tempo, fez o choquinho e eu presumo que não tenha adiantado nada, né? Você voltou com dor, porque não trata. Você precisa tratar a causa do problema. E o choquinho não trata a causa. Dor na cervical e lombar, ó. Dor na cervical e lombar. Isso. Tá? O choquinho, ele faz uma analgesia. Ele pode tirar a sua dor enquanto ele está lá. Depois que você tira, imediatamente a sua dor, ela volta. Tá? Imediatamente. Você tirou, a dor voltou. Tá? Para a coluna, não adianta. É placebo. Tá? É perder tempo. E, infelizmente, a gente vê muita gente perdendo tempo, né? E, às vezes, até dinheiro. Tem gente que gasta rios de dinheiro aí tratando e não trata a causa. Né? Então, por isso a importância de olhar para o autocuidado como investimento. Então, quando você procura um profissional para cuidar de você, seja para te ajudar realmente a perder peso, a cuidar, uma nutricionista, a cuidar da sua alimentação, um fisioterapeuta, você está investindo em você. Então, a gente tem que mudar essa crença de que eu estou gastando. Investir e cuidar da sua saúde é investimento. Investimento. Né? Então, a gente, às vezes, busca um recurso, um custo, o mais barato, vai te dar resultado? Né? Onde você quer chegar? Quem é esse profissional? Porque a gente tem todos os tipos de profissionais em todas as áreas. Sim, né? Exatamente. Exatamente. É procurar, às vezes você quer, o barato sai caro, né? O barato sai caro. Então, a gente quando vai no médico, a gente não pesquisa, eu quero ir num cara bom, um cara que é especialista, né? Eu não vou perder meu tempo com nada contra, não estou falando mal de ninguém, mas eu tenho um problema na coluna, eu vou procurar um clínico geral? Eu vou procurar um especialista em coluna, né? O cara que saiba né, do assunto, que saiba tratar e que vai me dar resultado. A gente procura referências também, né? Exatamente, então, é isso mesmo. Aí você quer, eu vou nele porque ele é mais barato. Bom, aí é uma escolha, né? Então, até fazendo aí o link da nossa live aí com a alimentação, né? Vou falar um pouquinho como é que a alimentação, vou começar uma introdução aí, como é que a alimentação, ela influencia na minha dor na coluna, né? E hoje em dia a gente é bombardeado aí por fast food, por gordura, por açúcar. Quem não é viciado em açúcar, né?
O açúcar é o grande mal, para mim é o principal vilão. É a pior droga que tem é o açúcar. Vou fazer um parênteses. Gente, não sou eu falando, hein? Não sou eu, tá? Um profissional que entende, enfim, ida e vinda, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia tendem a desmistificar muito o caminho assim. O equilíbrio, tá tudo bem. Pensa que você está ingerindo algo que a longo, não é agora, a longo prazo vai te ter muitos malefícios, né? Então, ter essa consciência e responsabilidade. Mas as pessoas não acreditam, elas só acreditam quando tem algum problema, né? Quando dá algum problema de saúde um pouquinho mais grave, que aí o médico fala, ou você corta o açúcar ou você morre, né? Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu era viciado em açúcar. Você sabe que saiu uma pesquisa há um tempo atrás comparando o açúcar com a cocaína. Tá? E o dependente de açúcar é igual ao dependente de cocaína. A dependência é terrível. É terrível. Né? O dependente de açúcar, ele não fica sem açúcar. Ele quer açúcar todo dia. Eu era assim. Eu trocava o meu almoço por 2 barras de chocolate. Né? E sabe o que aconteceu comigo? Me causou uma doença autoimune. Hoje eu estou bem, eu já tratei, hoje eu sigo uma dieta saudável, né? Mas eu tive problemas. Né? O açúcar é terrível. Tá? Quem está aí na live, está escutando, tome muito cuidado com o açúcar. Né? Se puder tirar ele da sua vida, melhor ainda. Então, voltando lá com relação à coluna. Como é que o açúcar influencia na dor da minha coluna? Primeiro, o açúcar engorda. Né? O açúcar pode causar obesidade. A obesidade, o excesso de peso, você aumenta o trabalho das articulações, sobrecarrega as articulações. Principalmente coluna, joelho, quadril, tornozelo. Então, há uma sobrecarga de peso nas articulações. Falando de coluna, uma sobrecarga na coluna lombar, na região mais baixa da coluna. Vai causar o quê? Pode causar uma hérnia de disco, né? Pode causar um desgaste na própria coluna, um desgaste nas articulações da coluna. Tá? Então, eu trouxe aqui uma coluninha, ó, um pedacinho. Não sei, dá para enxergar aí? Dá para ver? Bem, o que é isso mesmo? Repete. Isso aqui é uma coluna, ó. Prazer. Coluna. Aqui, ó. Tá vendo, gente? A vértebra de cima, a vértebra de baixo e a almofadinha no meio, que é o disco, ó. Tá? Uhum. A almofadinha no meio. Quando eu aumento o meu peso, eu sobrecarrego a minha coluna e acaba acontecendo isso, ó. Caramba! Ó, tá? Isso aqui é uma hérnia de disco. Tá vendo? E por que a hérnia de disco às vezes dói? Porque você está vendo que aqui tem uma raiz nervosa, isso aqui é um nervinho, ó. Tá vendo? Uhum. Isso aqui é um nervinho da coluna lombar que desce lá para os membros inferiores. Então ele leva a informação, ele leva estímulos de força, de sensibilidade, tá? Lá para os nossos membros. Quando eu tenho uma hérnia, ó, sobrecarreguei a minha coluna, aumentei meu peso, estou judiando aqui do meu disco, ó. Pá, tá? Eu comprimo o meu nervo, tá vendo que ele está tocando no nervo aqui, ó? Né? Uhum. A hérnia está tocando. Isso gera dor. Aquela dor, né? Aquela dor que irradia, né? Lá para a perna, aquela dor terrível que passa no glúteo, no bumbum, desce lá para a panturrilha. Então, dizem que é trash mesmo essa dor. Terrível. Você não tem posição para dormir, você não tem posição para sentar, compromete a sua atividade funcional do dia a dia. Então é terrível, tá? Então, o que a alimentação faz? Aumenta o peso, induz, leva à obesidade. Outra coisa, diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 2 é aquela diabetes adquirida, não é aquela diabetes que você nasce com ela.
a que você Sei. nasce com ela é tipo 1, né? Ah, aham. O tipo 1 é quando o seu pâncreas não produz insulina. Tipo 2, o seu pâncreas ele produz em quantidade insuficiente. Né? Entendi. Eu vou simplificar, vou falar do jeito mais simples. O que a insulina faz? Ela pega o açúcar que está lá na corrente sanguínea, né? Tira lá do sangue e joga para os tecidos, músculos, órgãos, enfim, tá? Ela tira e joga para os músculos e para os tecidos. Quando você come muito açúcar, tem uma alimentação rica em carboidratos, em excesso, né? O que acontece? O seu pâncreas ele não consegue liberar uma quantidade suficiente de insulina e vai sobrar açúcar no teu sangue. Esse açúcar em contato com os tecidos, principalmente em contato com o nervo, começa a destruir o nervo, começa a irritar, gerar inflamação. Então, se você já tem algo tocando no teu nervo, vai aumentar ainda mais a sua dor. Porque você tem muito açúcar circulante e que está irritando o seu nervo. Tá? E está gerando dor. Então, o excesso de açúcar gera dor também. Destrói as articulações, né? Compromete as articulações, destrói neurônio. Então, pode provocar um AVC, né? Um derrame cerebral. Então, é muito grave. O açúcar é muito grave. As pessoas precisam ter consciência disso. O excesso, eu estou falando, né? Você comer um doce de vez em quando não tem problema nenhum, não tem mal nenhum, né? Mas o A excesso... exceção nunca vai superar a rotina. Eu sempre, até uma Exatamente. hashtag que eu uso aqui. Rotina é 90%, 85%, 90% do que você faz nas 24 horas do seu dia. Isso. Exatamente, não pode se tornar rotina. Tá? Então, o excesso de açúcar leva à obesidade, que sobrecarrega as articulações e pode levar também a outros problemas também, mas os principais, uma diabetes tipo 2, né? Que destrói os seus neurônios e irritam os seus nervos também e destroem a articulação. Então, você vai ter dor, né? Coluna, joelho, quadril, enfim, qualquer região. Tanto que as pessoas que têm diabetes, né? Elas têm mais propensão a ter problemas articulares, tá? Ombro, cotovelo, quadril, joelho, coluna, tá? Então, isso decorrente da má alimentação, tá? Aí, é uma bola de neve, né, Renata? Aí a pessoa fica obesa, Isso outro. fica depressiva, aí começa a vir depressão, ansiedade. Ansiedade faz algumas pessoas comerem mais, né? É E a porque ansiedade... busca no prazer, né? Busca na Exatamente. alimentação essa fonte de prazer, né? E na verdade isso também é cultural, né? O alimento ele serve para quê? Ele é combustível para o nosso corpo, para que o nosso corpo dê o máximo dele para nós vivermos o que a gente quer viver aqui, né? Racionalmente falando. Mas aí, como você falou, entram as crenças, entra uma cultura, né? Então, assim, tudo envolve comida, né? Tem o prazer que a comida gera naquele momento. Né? É isso aí. Então, assim, tem muita coisa a ser... Um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. Então, no caso da depressão, da ansiedade, 99%, olha, eu diria, dos meus pacientes têm problemas emocionais. Tá? E os problemas emocionais geram dor. Por quê? Porque você libera substâncias irritativas, substâncias que vão irritar o seu sistema nervoso central e os seus nervos. Tá? Uma delas é o cortisol. Você libera muita adrenalina, cortisol. Cortisol contrai músculo. Então, seus músculos ficam mais rígidos. Isso vai gerar dor. Tá? Então, problemas emocionais... Tá travando um pouquinho. Você tá me vendo bem? Tá travando para mim. Opa, voltou?
Voltou. Não, essa aula, gente, não dá para perder nenhuma vírgula. Não Voltou? pode Tá, travar. tá O bom? universo não trava agora, não. Voltou? Estão me escutando bem? Uma aula dessa de presente, de bandeja. Tá travando um Então, pouquinho. peraí. E agora? Oi, voltei? Tá travando Voltei? para vocês, gente? Voltou. Voltei. A internet, né? A internet aqui é uma maravilha. Enfim, então os problemas emocionais, eles estão intimamente ligados à dor na coluna. Isso é muito comum. Então eu já pedi para muitos pacientes meus, né? Isso não é vergonha nenhuma. Procurem um psicólogo, façam uma terapia, né? Se apegue a alguma coisa, né? Se você não tem religião, se apegue a algo maior, né? Se apegue a Deus, se apegue a algo, faz uma terapia, acredite em algo, né? Para melhorar o estado mental, porque está muito ligado com a dor na coluna, muito, muito, muito. Quase todos os meus pacientes têm problemas emocionais, tá? E eu indico mesmo, eu indiquei para muitas pessoas. Indiquei para uma paciente, foi anteontem, né? E não é vergonha nenhuma. Eu já fiz terapia, tá? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu acho que todo mundo precisa, todo mundo. Que a gente vive num mundo conturbado, todo mundo tem problemas, né? Todo mundo tem traumas, tá? Isso. Oi, voltei? Eu travei. Gente, voltou. Eu não sei se é a Vamos minha. Vou até deixar no lá. 4G aqui para. Aonde Você eu estava falando parei? da terapia, né? Você estava na terapia. Eu Eu vou até fazer um adendo aí, né? Concordo muito nessa questão com você. O autoconhecimento faz com que eu saiba melhor como eu funciono, trabalhe a minha mentalidade, porque é aquela questão, né? Quando eu estou ansiosa, sei que eu estou ansiosa e vou comer por ansiedade, não com fome, eu tenho um tempo onde eu me coloco a pensar e dar um tempo para o cérebro ali, né? Então, autoconhecimento é para tudo. Como você funciona? Né? O teu corpo tá ali, você tá com uma dorzinha na coluna. Mas eu tenho essa dor. Eu ouço muito isso. Mas eu tenho essa dor, tá tudo bem. Como assim? Não tá tudo bem você ter uma dor, não é comum, né? Você tocou num assunto bacana, porque as pessoas acabam acostumando com a dor. Cara, isso é inadmissível. Como? Eu tive um paciente que tinha dor na cervical há 10 anos. 10 anos sem dormir direito. Né? Sem dormir, com dores na cervical. A vida pessoal dele estava ruim, né? Quer dizer, Tudo. atrapalha tudo. Relacionamento com esposa, com a família. Como é que pode você viver com dor durante 10 anos? Não dá. Entendeu? Existe uma coisa aí que é muito interessante, né? Eu estou numa situação em que eu não estou feliz, ou não está confortável, no caso de uma dor, ou quando eu estou acima do peso, e eu quero mudar. Mas o esforço para mudar é tão grande que me faz ficar ali, porque mesmo não gostando, eu já conheço. Por isso, o bendito do autoconhecimento. Por isso que eu falo muito aqui sobre emagrecimento, vinculado a você se conhecer mais. Entender quem é você. Né? Porque clareza é poder. Então, não é comum você estar acima do peso, não é comum você ter uma dor e simplesmente deixando e não perceber o quanto não estar bem impacta em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, exatamente. E aí,
utilizando as técnicas, né, conservadoras, na avaliação, a dor dele, 80% da dor dele foi embora. Tá? Na avaliação, com movimentos específicos, na direção certa, tratou. Sabe? A vida dele mudou. Então eu falo assim, graças a Deus, eu encontrei um caminho, eu me encontrei, né, quando eu me especializei em coluna, e porque realmente a gente transforma vidas, tá? A gente transforma vidas. Então, pessoas que tinham dores por anos e anos, né, e acostumaram com a dor, né, e de repente a dor foi embora. Quer dizer, a vida muda, coisas que ela não fazia, ela voltou a fazer, relacionamento com o marido, com a esposa, melhorou. É claro, você com dor, você não tem vontade de fazer nada. Não, Você fica está sempre mal-humorado. mal-humorado. Você fica mal-humorado, você não quer papo, você não tem uma intimidade com o teu marido, nem com a tua mulher. Então muda, sua vida fica uma porcaria. Quer dizer, então é muito sério isso, tá? É muito sério. Então eu fico muito feliz porque eu presenciei com a técnica que eu uso, né, para dores na coluna, cervical, lombar. Então, eu presenciei muita coisa boa, né? Eu consegui transformar vidas também. Isso me deixa muito feliz. Ah, eu não tenho dúvida. E eu acho que tem a ver com a entrega, né? Você quer muito colaborar para que o outro fique bem com aquilo que ele te trouxe, né? Você dentro do seu mundo, eu aqui, né, dentro do meu mundo também. E isso é muito interessante, né? Sobre profissionais e profissionais, né? Eu tive, esses dias aqui, pessoalmente, tivemos uma experiência com fisioterapeutas. Porque o meu sobrinho, que tem 6 meses, ficou com aquela... Eu não sei como é que é o nome, né? Que fica tortinha a cabeça, amassada. Ah, tá. Né? E aí, assim... É uma deformidade, né? Isso. Só que aí, assim, a pediatra, enfim, não achou que era algo tão importante. E aí, levando numa fisioterapeuta, ela falou, não, é importante não pela estética, mas por todo o desenvolvimento que impacta no bebê ao longo do tempo. Sim. Né? Então, Sim. assim, ter essa avaliação, a Paty mesmo comentou aqui, né? Muitas pessoas, ao invés de procurar um profissional, um tratamento, ficam dependentes de remédio. E automedicação, inclusive, né? Tô com uma dor, remédio. Isso é uma coisa que, cada vez mais, quando você mexe na alimentação e desperta, porque não é só mudar, comer saudável, fazer uma atividade física, sentir que você tá com uma dor. Mas peraí, se eu tô com essa dor, alguma coisa tá fora do eixo aqui. Isso, né? tem uma coisa errada. Exatamente. A dor é um alerta do nosso corpo para alguma coisa que está errada, né? E não tá funcionando direitinho, ele está te alertando, ó, tem algum problema aqui. Né? Então, a gente não pode negligenciar a dor. Né? Então, é o que você falou do comprimido. As pessoas, elas querem o mais prático. Então, tem uma dor na coluna, vai lá põe um comprimidinho na boca. Não quer fazer exercício. E hoje, né, a ciência, ela traz para a gente que para a coluna, um dos melhores métodos, né, para tratar a coluna é a atividade física. Você previne e você trata também. Né? Em alguns casos, você melhora a sua dor lombar, você melhora a sua dor cervical. Então, a atividade física hoje ela é recomendada, tá? É padrão ouro para dor lombar. Padrão ouro é o principal tratamento para dor lombar. Tá? Lombar crônica. Aquele cara que tem dor lombar 10 anos. Na verdade, dor crônica é quando é acima de 3 meses. Tá? Se você tem uma dor acima de 3 meses, já se torna uma coisa crônica.
tá? Então, para dor lombar, dor na coluna crônica, atividade física. Né? Mas as pessoas não praticam, né? É muito, Então, acho é que aí muito eu vou engraçado. comprimir. E assim, eu fiz até um post, acho que foi ontem, anteontem, falando sobre isso, né? A gente dá conta de tudo. A gente quer trabalhar, quem é casado, tem filho, enfim. E você não tem prioridade na sua própria agenda. Então, as pessoas também chegam para mim e falam assim, eu quero muito perder peso, né? Porque estou acima do peso. Primeiro, por que você quer perder peso? Qual é o seu desejo com isso? Mas tem que fazer atividade física? Não gosto. Eu falo, né? Aí você conduz ele de uma outra forma para despertar. Então, assim, não há milagre, há autocuidado. É isso aí. É isso Né? aí. O Luciano comentou aqui, né? Ele falou que chegou a tomar morfina para aliviar a dor e que depois do tratamento nunca mais teve crise. Ó, o Luciano é prova viva disso, né? Ô Lu, obrigado pela audiência aí. O Luciano eu conheço o caso dele, ele tinha dores na cervical, né? Dores terríveis que incomodavam ele pra caramba. Ele tentou diversos tratamentos, né? Sem resultado satisfatório, né? E com esse tratamento, né? Tratamento que eu realizo, em uma sessão ele saiu sem dor. Nunca mais teve dor na coluna. Nunca mais. Ele é prova viva disso. Tá? Na avaliação ele já saiu sem dor. E aí ele saiu com o remedinho para casa, que são os exercícios, os movimentos específicos. Né? Porque esse tratamento, o paciente vai com lição de casa. Então eu falo para o paciente, amigão, não, a responsabilidade não é só minha. Eu não posso assumir toda a responsabilidade. Eu não sou Deus. Né? Então é 50% eu, 50% você. Eu me garanto, se você fizer a sua parte, você vai ter sucesso. Se você fizer direitinho como eu te mostrei, te indiquei, você vai ter sucesso. E tem, Renato. Tem. Não tenho dúvida, sabe? Com certeza. Tem. Né? O que acontece, então? Ó, tem uma hérnia. Ó, quem está chegando agora, isso aqui é uma vértebra, tá? Que de cima e embaixo aqui é o disquinho, né? Que amortece os nossos impactos, né? E não deixa esse osso encontrar com esse osso, tá? Então, hérnia de disco. Tá? Hérnia de disco, você vai... muitos movimentos compressivos, né? Muitos movimentos, sobrecarga na coluna, a sobrecarga na coluna vai achatando o nosso disquinho aqui, ó. Aqui dentro tem um gel, um líquido, um gel, né? E o nosso disco, ele se movimenta, ele é móvel, tá? Então, se eu tenho muita compressão, né? Eu tenho uma coisa comprimindo o meu nervo, esse líquido, ele extravasa, ó, e forma a hérnia de disco. Ele rompe uma proteção que tem aqui, né? E gera a hérnia de disco, tá? Com o método que eu utilizo, o que a gente faz? Com os exercícios específicos, a gente vai fazendo isso, ó. Vai voltando a hérnia para o lugar dela, tá? Às vezes não volta tudo, mas essa hérnia está comprimindo esse nervinho aqui, ó, e está gerando dor. Está gerando dor direto aqui para o cara. O cara não consegue fazer nada, ele não consegue deitar, sentar, não tem posição, dói o tempo inteiro, já tomou remédio pra caramba, né? Já tomou analgésico, já tomou anti-inflamatório, já se entupiu de remédio e nada. E não vai melhorar mesmo, porque se eu não for na causa da minha dor, não adianta eu tomar remédio. O remédio não vai fazer isso aqui entrar. Tá? Então, com os movimentos, a gente faz isso aqui, ó. Mesmo que eu diminua 1 milímetro aqui, ó, eu já tirei, ele já afastou da raiz aqui, ó. 1 milímetro que eu tiro aqui, que eu afasto da raiz. Já deve melhorar muito, né? Acabou, não tem mais dor, tá? Então. É isso, gente. Mas o paciente ele participa ativamente do tratamento. Tá? Ele não fica dependente de mim. Eu não assumo a responsabilidade. Porque cada um tem a sua responsabilidade.
Cada um é responsável pelo seu tratamento, Exato, pela sua exato. cura. Tá? Exatamente. A gente não pode jogar a responsabilidade em cima do outro. Em cima do médico, em cima do fisioterapeuta, em cima da nutricionista, em cima de quem for que seja. Exato. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, dá resultado? Dá resultado sim. Tá? Dá resultado sim. É só fazer direitinho, ter força de vontade, é só querer melhorar. Se você quer Precisa melhorar, de você faz. disciplina, né? E a Disciplina. gente não está falando aqui que tudo isso é fácil. Claro que falar, né, é muito simples. Requer disciplina, paciência diária. Porém, a gente Isso. quer viver 10 anos em um único dia. A gente não vai um Exatamente. dia por vez. Então, às vezes eu vejo muito isso aqui também. Ah, eu vou ver isso amanhã. Eu vou começar a cuidar da alimentação só na segunda. Começa hoje. Então, se você come 5 colheres de arroz, coloque 3. Se você come, tanto diminua, perceba que o teu corpo está pedindo. Faça 10 minutos de atividade física, né? Só que a gente quer 10 começar com minutos. O tudo que é perfeito. 10 minutos? Você falou em 10 minutos, os meus pacientes têm que fazer 10 movimentos a cada 3 horas. 10 movimentos a cada 3 horas, Renata? Não é Quanto nada. tempo você perde para fazer Passa no isso? ce... Não, e quanto tempo a gente passa no celular, com coisas que não são prioridade? Então, eu sempre falo aqui, né? Se você não é prioridade na sua vida, nada mais será. Você acha que as outras coisas são. Se Exatamente. você... E assim, não é clichê, né? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde você, mesmo se cuidando, você tem estresse, você tem os desafios, como é que você lida com tudo que está fora? Se você, a parte principal, tá mais ou menos. Exatamente. Ó, eu vi aí a Kelly. Beijão, Kelly. Obrigado, viu, pela audiência. A Kelly falou que no inverno as dores dela pioram. No inverno, realmente, a gente tem mais dor, né? Porque os músculos contraem, né? Os músculos ficam mais rígidos. Isso gera dor, tá? Uma coisa que você pode fazer, as pessoas aí que estão assistindo a nossa live, é colocar uma bolsa de água morna, tá? Água não muito quente para não queimar a pele, mas o quentinho lá na região lombar, quem tem dor, deixar lá 15, 20 minutinhos, tá? Tem gente que já me falou que colocou gelo. Pelo amor de Deus, não coloquem gelo em dor lombar, tá? O gelo vai gerar mais contração muscular, vai gerar mais dor, tá? A coluna gosta de quentinho, de coisa quente, tá? Então deixa lá, põe uma compressinha de água quente, água morna, deixa lá 15, 20 minutinhos para aliviar um pouquinho a dor, tá? Jamais ponha um gelo, tá? Ó, Luciano é um aluno aplicado aqui, ó. Falou que com disciplina e Ele é. exercícios, não vai, gente, é não querer sofrer, né? Depende da gente. Eu sei que é desafiador e assim, você não precisa mudar tudo de uma vez, né? Você vai lá, né? Tem uma dor, cara, faz o que precisa ser feito, tira aquele tempinho, né? Ah, eu não tenho tempo. Hoje uma cliente falou isso para mim, eu não tenho tempo. Eu falei, olha, na verdade hoje você não é prioridade para você. E tá tudo bem, é uma escolha, tá? Sim. Mas se você... Eu falei para ele, né? Não falei nem de morrer, porque se morrer, eu também posso e tá tudo certo. A questão é assim, se você cair doente hoje, o mundo não vai parar, ele vai se ajustar. Entende? Então, Claro. assim, Você não é a pessoa mais importante do mundo. E quanto mais Né? eu cuido de mim, melhor eu sou um profissional, melhor eu me relaciono, melhor eu tô para vivenciar tudo que eu preciso. Né? Então, assim, é um conjunto, né? Nunca é uma coisa só. Não, nunca é um conjunto. Exatamente. E é isso, as pessoas têm que ter mais consciência, né? Tem uma dor, não deixa essa dor, né? Principalmente a dor na coluna limita demais. Quem tem dor na coluna sabe, né? A dor na coluna ela atrapalha a tua vida em todos os sentidos, suas atividades funcionais, você não consegue fazer nada, você não consegue agachar para amarrar o sapato, né? Você não tem posição para dormir, você não tem posição para ficar.
Então, procura ir atrás, né, para resolver o problema, né? E se precisar, eu estou por aqui também. Gente, sigam. Né? Tem muita gente que veio dos seus seguidores que estão aqui te acompanhando. Sigam os conteúdos. Gente, eu não entendia nada de coluna, mas eu gosto de trazer aqui temas que se relacionem ao meu mundo de alimentação e como isso impacta, né? Eu fui olhar, eu falei, é um mundo. E às vezes a gente está lá achando que o nosso corpo ele é um mero escravo, que a gente carrega para onde quer sem cuidar, sem olhar, né? Isso. Obesidade é uma doença, não adianta nós fecharmos os olhos para isso, que impacta tudo, né? Então, assim, impacta a sua coluna. Então, você vê, a gente não tem ideia, né? De que o nosso peso pressiona aqui. Gente, é uma engrenagem incrível que precisa ser cuidada. E não dá para ficar fingindo que a gente não tá vendo. Né? Eu posso escolher, sempre é uma escolha. Gente, vocês têm perguntas? Temos 10 minutos. A gente vai ter que fazer outras lives, porque tema não vai faltar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa... Tem muita coisa para falar também, que eu tinha para falar, mas eu não sei se vai dar tempo. Quem tiver pergunta, pode perguntar. Mas a gente pode marcar outra, viu? Pode já ficar no radar. Tá bom, legal. O que eu queria dizer assim, hérnia de disco não é doença, tá? Hérnia de disco é comum depois dos 35 anos de idade todo mundo ter, tá? É um processo natural de envelhecimento. E isso não te limita a nada, tá? Tem gente que fala, eu tenho hérnia de disco, eu não posso mais... O médico falou que eu não posso mais correr, que eu tenho que fazer hidroginástica, que eu não posso mais... Você pode correr, a coluna, ela gosta, eu estava lendo um artigo recentemente, ela gosta de... fugiu o nome agora. Oh, meu Deus. Ela gosta de impacto. De movimento. De impacto, tá? De impacto. Tá bom? A coluna gosta. Por quê? Porque quando o impacto é importante para o osso. Quem tem osteoporose, né, tem que fazer um pouquinho de impacto, porque o impacto faz as células que fabricam o osso, né, ativarem essas células. Os osteoblastos é nome científico, mas é só para entender um pouquinho melhor, são células que fabricam osso, vamos dizer assim. Então, no impacto, você estimula essas células a fabricarem o osso. Porque os astronautas, quando voltam para a Terra, os caras não conseguem pisar no chão. Estão fracos. Hoje melhorou um pouco porque eles têm uma tecnologia, eles fazem exercício lá na estação espacial, eles fazem exercício lá numa esteira própria. Para quê? Para não perder massa muscular e não perder massa óssea. Porque eles podem voltar para a Terra com osteoporose e osteopenia. Tá? Então o impacto é importante. E o nosso disco, ele tem água aqui dentro. Ele precisa de hidratação. E o impacto promove a hidratação do disco. Então esse negócio de não poder correr por causa de uma hérnia de disco, de não poder caminhar... É o que a gente mais escuta. Eu não tenho hérnia. Não, eu tenho, não. Né? Porque eu já tenho 40 anos. Ela só não está gritando, é isso, né? Isso não pode, tá? Atividade física é importante. Não pare a sua atividade física. Caminhada, corrida, tá bom? Só se for, lógico, salvo aqueles casos mais graves, né? Mas também a pessoa nem vai conseguir, que eu falei no começo da live, né? Esse nome é chamado de síndrome da cauda equina. No final da nossa coluna, a gente não tem a medula. A gente tem um monte de nervo. Eu estou falando de maneira simples, tá? Para o pessoal entender. A gente tem um monte de nervo solto. Não está dentro da medula. Aqui é a medula. Tá? A gente não tem a medula. Então, se há uma compressão nesses nervos, a pessoa tem esses sintomas que eu falei no começo da live. Perda de força, sensibilidade e tudo mais.
Temos uma pergunta. Temos mais, deixa eu ver aqui, porque senão a live cai de uma vez, né? A Camila perguntou, quem tem lombalgia pode fazer crossfit ou piora? Lombalgia. Quem tem... Não, tem que fazer atividade física. Lógico, tem que tomar cuidado. Crossfit. É Camila? Camila. Camila, você tem que tomar cuidado com alguns movimentos, né? Fazer uma atividade física orientada, né? Não fazer o exercício de forma errada, tá? Porque aí pode aumentar a sua dor, lógico. Se você fizer com um profissional que entenda, né, de exercício, profissional competente, tudo bem. Mas lombalgia não tem problema, você tem que fazer atividade física. Tem que fazer, é recomendada atividade física, tá? Só tomar os cuidados necessários aí. Gente, vocês me agradeçam por ter feito essa live aqui, porque foi uma aula de graça, uma aula top, com profissional, tem comentários. Vamos repetir, eu acho que o tema dá pra gente falar tanto mais, né? E é bom, eu acho que quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem clareza e mais a gente consegue tomar as ações aí na nossa vida, né? Queria te agradecer por você ter aceito o convite. Tenho certeza, assim, que é só o começo, né? Nessa sua jornada aí, que já vem há muito tempo. E que bom que as pessoas podem ter profissionais como você, sabe? Competentes, cuidadosos e, além de tudo, amorosos, né? Porque de profissionais a gente precisa, mas profissionais que são dedicados e amorosos, que cuidam do ser humano, aí não são todos. Imagina, eu que agradeço, Rê. Foi muito legal. Eu adorei. É um assunto, foi muito bom, muito bom. Tem muita coisa para falar, viu? Nenhuma live não dá para falar, tá? Não, Tem a gente vai marcar outras. Vamos trazer esse tema, assim. Aqui eu falo que emagrecimento é cuidar da sua saúde. Você não precisa e não deve ser magra, você precisa ser saudável. Lembrando que obesidade é uma doença. Então, assim, procure ajuda, cuide de você, e aí vai. É isso aí. E eu vou deixar um recadinho aí, fazer a minha merchandising aqui, né? Quem precisar, claro, quem tiver aí problema, eu conheço alguém que tenha, né? Entra lá no meu Instagram, @Dr. Emílio Chiamarella Júnior, tá? E entre em contato comigo, vai ser um maior prazer ajudar e transformar a vida de vocês também, tá? Porque a técnica é muito boa, Renata, muito boa mesmo, é uma técnica excelente, tá? Só o Luciano aqui já bastou. O Luciano é prova viva disso, tá? A gente tira pessoas de cirurgia, tá? Pessoas que já estão com encaminhamento para cirurgia, tira a gente de cirurgia, tá bom? Então é bem importante. Eu agradeço muito, tá, Rê? Obrigado pela oportunidade. Gratidão tenho eu. Eu vou sair daqui, ainda mais que agora eu comecei a estudar de novo, comecei a fazer nutrição, eu vou aprender muito com você. Nada melhor do que ter mais conhecimento, agregar valor, né? Isso aí. Parabéns. Obrigada, viu? A gente vai se falando aí para marcar as próximas. Gente, legal. Obrigada também. Um beijão para todos aí, obrigado, viu? Um beijo para você. Tchau. Boa semana. Tchau. Para você também. Tchau, tchau. Gente, tem 2 minutos, nem isso. Eu quero muito agradecer por vocês que estiveram aqui. Que live incrível, que conteúdo valioso. O Emílio é um profissional, enfim, já falei, né? Nem preciso comentar. Foi uma aula para mim. Eu espero que tenha sido para vocês. Né? Indiquem essa live para outras pessoas assistirem. Eu vou deixar salva no meu perfil. Então indiquem conteúdo de importância, autocuidado, saúde, porque a gente merece. Um beijo!